Oi gente, tudo certo? Boa noite. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Nicolas Brito Salles, eu tenho 20 anos de idade, eu sou fotógrafo, escritor e palestrante e eu vou fazer uma palestra aqui para vocês falando um pouco sobre a minha vida, tá bom? Vamos lá. Bom, no final de 2016 eu me formei no ensino médio, eu também fui o orador da minha sala de aula. E eu entrei na escola não verbal e saí como um orador, e os meus pais me incentivam todos os dias e me ensinam o que é certo e o que é errado, e eu não gosto muito de me relacionar com a sociedade, principalmente quando tem muita gente, mas eu sei que isso é necessário. E eu já consigo sair de casa com a minha família sem nenhum problema. Eu vou falar um pouco da minha vida agora, como é que era antes. Antes eu não saía de casa, eu tinha muito medo de bexigas e de crianças, eu morria de medo de rojões, que eu chamava eles de papapum por causa da onomatopeia deles, né, sabe, os fogos de artifício, eu chamava eles por causa do barulho que eles faziam. Eu também não tinha amigos, não falava e nem conversava, e eu preferia me isolar do que me sociabilizar. E atualmente eu já saio de casa e eu já viajo, apesar de eu não gostar muito de viajar. Eu não tenho mais tanto medo de bexigas e de crianças, porque hoje em dia, como eu sou fotógrafo, eu às vezes tiro fotos de aniversários de crianças, então eu já acabei me acostumando um pouco. E os rojões, eles às vezes me incomodam, mas não tanto quanto antes. Eu tenho muitos amigos e até já namorei, eu agora já falo e converso, eu prefiro me sociabilizar do que me isolar. E sobre as lojas que eu gostava de ir, eu nunca gostei de ir em lojas de brinquedos como PB Kids e Re-Rap. O meu negócio mesmo era Marabras e Casas Bahia. Eu adorava essas lojas, porque toda vez que eu chegava perto, eu puxava os meus pais para a gente ir para dentro da loja para eu poder ver todos os ventiladores e todas as máquinas de lavar, porque eu era muito fã de objetos giratórios. Agora eu vou entrar no assunto da escola. E primeiramente eu vou falar como é que era a minha vida antes, né? Eu era um pouco agressivo e eu chorava o tempo inteiro. Eu tinha muito medo do sinal da escola também. Eu não falava e nem conversava, e eu conseguia fazer as lições porque elas eram muito repetitivas e então elas eram muito fáceis. E depois de tudo isso, as minhas matérias elas eram adaptadas, pelo menos algumas delas, tinham matérias que eu conseguia fazer e outras que eu não conseguia fazer. E eu perdi o medo do sinal com o passar do tempo. Eu agora já falo e converso com os meus amigos, a gente mantém contato até hoje, e eu já consigo ir ao supermercado e às lojas perto da minha casa e da minha escola, né? Porque a minha casa e a minha escola ficam perto. O que significou a escola para mim? Primeiramente eu vou falar os pontos positivos. Antes eu gostava do intervalo porque servia para quebrar o estresse da sala de aula. Eu gostava muito das aulas de português, mais no ensino fundamental do que no ensino médio. Quando alguns professores me davam lição diferente, e na cantina eles me deixavam eu comprar o lanche direto sem pegar fila, porque eles sabiam que eu ficava muito estressado quando eu pegava a fila. E os pontos negativos. Eu não gostava de ficar sentado na cadeira, entediado e ficar copiando a lição na lousa, isso me estressava bastante. E no intervalo, apesar de ele ser bom, tinha muita gente gritando e falando ao mesmo tempo. Quando os professores ditavam a matéria, isso deixava o braço dolorido. E é claro, o barulho do sinal, que era muito desnecessário e barulhento. E no dia 16/8 de 2013, eu comecei a sair para o intervalo e eu posso dizer que isso foi uma evolução na minha vida, porque eu fiquei muito feliz, porque isso na escola especial isso nunca aconteceria. E como é que era a minha rotina na escola? Eu ajudava os meus amigos a fazerem trabalho e eles também me ajudavam. Eu ficava quieto na sala de aula, eu não fazia bullying, eu participava das atividades e dos campeonatos, e eu participava das feiras de ciências, mas não participava das atividades aos sábados. Por quê? Porque sábado era dia de ficar em casa. E como que eu me sentia quando adaptavam as minhas lições? Algumas pessoas acham que eu me sentia muito ofendido, mas não se enganem, eu ficava muito feliz, porque era muito mais prazeroso eu fazer as lições de um assunto que eu era fanático, e ao mesmo tempo eu já aprender o assunto, né, da matéria de um jeito mais facilitado. Eu tenho alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, eu vou começar falando como é que era a atividade de português no ensino fundamental. As minhas professoras de português, elas me falavam que era para eu escrever um texto relacionado ao Mário, e aí depois elas me corrigiam. Elas corrigiam as letras maiúsculas, as pontuações, e aí depois elas me avaliavam. A mesma coisa com a minha professora de biologia, isso já no ensino médio.
ela fez para mim uma prova toda relacionada ao Mário, e aí colocou questões sobre a planta carnívora do Mário, sobre o cogumelo do Mário, colocou uma questão do Mário de metade osso e metade pele, pediu para eu nomear as partes do corpo, e assim por diante. Outro exemplo é da tabela periódica. Nós sabemos que a tabela periódica é muito complexa, né? E qual que é o objetivo dela? A gente decorar os elementos, que são o K, que é o potássio, o Ti, que é o titânio, o Fe, que é o ferro. Para quê? Né? Na nossa vida a gente vai usar isso para quê? Qual é a importância que isso dá para o nosso futuro, né? Pois é. Bom, brincadeiras à parte, ou não, né? Essa daqui é uma tabela periódica que o meu professor de química tinha me passado, mas ele não me passou a tabela periódica original, e sim uma tabela periódica com personagens de jogos. Então nós temos ali o MO, que é o Mario, o SC, que é o Sonic, o MG, que é o Mega Man, o KR, que é o Kratos, e assim por diante. Temos vários e vários personagens de exemplos com a tabela periódica. Outro exemplo é sobre atividade de artes. O meu professor me pediu para fazer uma releitura da Mona Lisa e eu fiz a Mario Lisa. Mas esse daí não é o desenho que eu fiz, tá, gente? Eu peguei no Google Imagens, o desenho que eu fiz era bem mais simples e bem mais horrível que isso. Eu peguei mais para dar um desenho parecido só. Pronto. E sobre a atividade de física, que era sobre a velocidade do som, né? Eu pedi ajuda para o meu pai para ele cortar a parte de um cano, né, no meio, com aquele objeto que corta pirógrafo. Eu pedi para ele pegar um pirógrafo, cortar a parte do cano e colocar 2 copos descartáveis no canto para fazer uma caixa de som, e aí colocar o celular em cima da parte do cano que estava cortada para fazer uma caixa de som. E sobre a atividade de química, que era sobre a massa e o volume. O meu professor ele me pediu para eu fazer um patê de presunto, né, para ele explicar para a sala como é que funcionava a massa e o volume. E aí depois o pessoal conseguiu entender com mais detalhes, ninguém precisou fazer o relatório, e aí depois ao final da aula todo mundo comeu torrado com patê de presunto e todos viveram felizes para sempre. Esses daqui são 2 exemplos que eu tinha respondido quando eu era pequeno, que são esses. Maria estava com fome, sua mãe lhe deu uma maçã. Maria ficou feliz. Por que a Maria ficou feliz? Porque ela ganhou uma maçã, certo? E o João é bonito e inteligente. O que o João é? Ele é bonito e inteligente. E essas daqui foram as minhas respostas. Por que a Maria ficou feliz? Porque ela era vegetariana. E o João é bonito e inteligente. O que o João é? Ele é autista. Mas no caso da Maria, eu tinha pensado assim, se ela tivesse ganho um bife, ela não ficaria feliz, né? Apesar de maçã ser uma fruta, né? E eu tinha dito que o João era autista, porque toda vez que a minha mãe me apresentava para uma pessoa, ela sempre falava, olha só o meu filho, ele é tão bonito, tão inteligente. E essa daqui foi uma atividade de matemática que eu tinha feito na minha casa, era uma lição de casa, né, que eu tinha feito na 3ª série, que estava falando, olá, você aceita um desafio? Faça os exercícios das páginas 121, 122 e 123. E eu sempre fazia os exercícios de casa, tanto que a minha mãe, ela também me cobrava para fazer as lições. A primeira coisa, quando ela chegava, ela me perguntava, Nicolas, você fez sua lição? E eu sempre dizia, fiz, mãe. Só que aí, ela foi checar o meu livro, e aí ela percebeu que todos os exercícios estavam em branco. E aí depois ela já veio falar comigo, né, com calma, sem me dar bronca. Ela já veio me falar, mas Nicolas, tá tudo em branco. E eu já respondendo chorando, mas eu pensei, tá aqui, ó. Mas realmente, gente, eu tinha feito a lição, só que o livro, ele estava me perguntando, olá, você aceita o desafio? Eu coloquei, não, eu não aceitei o desafio. Isso assim. Mas não é verdade? Porque o livro ele estava me perguntando um desafio que eu não aceitei. E eu respondi que não, porque eu não aceitei. E qual seria a escola ideal? Seria a escola com inclusões justas e com matérias do nosso interesse. Eu, por exemplo, nessa minha escola, gostaria de estudar fotografia, música, arte e, quem sabe, talvez design de jogos. E em português eu gostaria de aprender a ler e a escrever bem. E matemática o suficiente só para ir ao supermercado para saber o preço e o troco. E eu queria entender todas as matérias, porém existem matérias que eu não consigo entender até hoje. Essa daqui é uma frase que a minha mãe fez, que é: se a educação fosse direcionada a todos da maneira proposta pela Constituição e sonhada pelos filósofos e educadores,
não precisaríamos adaptar conteúdo, mas guiar o aluno a criar de acordo com suas capacidades e habilidades. E eu gosto de ser autista? Muitas pessoas me perguntam isso. E sim, eu gosto muito de ser autista e eu respeito quem não gosta. Eu gosto muito de poder ficar quieto no meu canto e a maioria das pessoas respeitam isso. Eu gosto da forma que penso e imagino as coisas, mas eu não falo o que eu penso e o que eu imagino para as pessoas. É confidencial. E eu sempre digo que se eu nascesse de novo, eu gostaria de ser autista, de coração. Porém, existe um pequeno porém nessa história. Eu sempre fico pensando em como seria a tal cura para o autismo. Não tem esses boatos de internet, a cura para o autismo. Nós temos que entender que ainda não existe uma cura para o autismo, pelo menos ainda. E eu sempre penso sobre essa cura para o autismo, eu sempre penso o que seria essa cura, o que eu perderia, o que eu ganharia, e se eu ainda seria eu. Porque eu devo confessar a vocês que eu fico meio inseguro em relação a isso, porque eu já falei para vocês, eu gosto de ser autista e eu não quero curar o meu autismo. Eu gostaria muito de curar traços. Por exemplo, eu gostaria de curar o jeito que eu falo. Eu não gosto do jeito que eu falo. Eu gostaria de falar de uma forma mais madura, menos infantilizado, menos pausado. As pessoas gostam, algumas pessoas falam para mim que gostam do jeito que eu falo, mas eu particularmente não gosto. Eu gostaria de curar isso em mim e eu gostaria muito de curar as minhas estereotipias, para eu ficar um pouquinho mais quieto. E também nós temos que entender que todos nós somos diferentes. E quando eu penso na tal cura do autismo, eu penso nas crianças que têm o autismo severo. E nós temos que entender que todo mundo é diferente, algumas pessoas sofrem, existem as comorbidades e ainda existe o quê? O preconceito. E eu sempre fico falando, como que seria ótimo se existisse uma cura para o preconceito? Não só preconceito contra o autista, é preconceito, qualquer tipo de preconceito. Fala se não ia ser legal. Sobre medicação. Quando eu era pequeno, a minha mãe nunca precisou me dar remédio. Toda a minha ansiedade e hiperatividade era regulada através de atividades propostas que os meus pais me faziam. E hoje em dia eu tenho alguns picos de crise de ansiedade, então talvez eu tenha que tomar alguma medicação em algum momento da minha vida, mas isso é muito pouco provável. Sobre a alimentação, atualmente eu como de tudo, mas eu também não gosto de tudo. Eu tive muita dificuldade de me alimentar dos 4 meses e meio até os 10 anos e eu tinha muitos problemas sensoriais e as texturas me causavam enjoo. Sobre a minha religião, eu sou cristão e eu comecei a acreditar em Deus desde pequeno. Eu vou à igreja na maior parte dos dias de semana, mas eu vou mais às igrejas aos domingos de manhã, quando é reunião de jovens. E eu também tenho um pequeno defeito na minha religião, que é o quê? Eu não gosto de ficar enjoelhado. Por quê? Porque concreto e madeira machucam os meus joelhos pra caramba, pelo fato de eles serem bem sensíveis. E toda vez, quando eu vou me ajoelhar, o meu sapato ele fica dobrando e aí ele fica rasgando mais rápido com o tempo. Mas isso é só uma pequena frescura, digamos assim. Mas enfim, eu não gosto de ficar ajoelhado, mas é aquela coisa, né? Os nossos fracos joelhos se curvando diante de Deus. Eu acredito no bem e no mal. No caso, eu escolhi fazer o bem. E os meus conselhos aos professores, para conseguir se comunicar com eles, achem brinquedos e atividades que eles gostem, tenham paciência, porque cada pessoa tem o seu tempo de aprender. Temos que ter em mente que medir a habilidade de alguém é algo complexo e que leva tempo, às vezes mais tempo e às vezes menos tempo. E o que não podemos fazer é jamais acreditar em um único teste que é capaz de dizer tudo sobre uma pessoa. O ser humano é dotado de inteligências múltiplas. E os meus sonhos para o meu futuro? O que eu quero muito no meu futuro é me casar e ter uma família linda. Eu também vou querer trabalhar para sustentar a minha família. Eu também vou querer marcar muitas coisas para sair com os meus amigos de infância. E eu profissionalmente eu estou querendo comprar uma lente nova para a minha câmera, que é a lente 2470 da Nikon. E eu também vou querer comprar um computador para trabalhar melhor nas minhas fotos e também, quem sabe, talvez escrever mais livros pela frente. E por falar em livros, vamos falar agora dos livros. Bom, primeiramente eu vou falar do livro que eu escrevi sobre a minha vida, que é o Tudo Que Eu Posso Ser. A autora
para a gente poder escrever junto e ela também poder explicar de uma forma mais clara, porque nos meus capítulos eu explico de uma forma não muito clara e aí as pessoas acabam não entendendo com muita clareza o que eu quero dizer. E aí eu tive a ideia de eu escrever o capítulo 1 e ela escrever o capítulo 1,5. Eu escrevo 2, ela escreve 2,5, eu escrevo 3, ela escreve 3,5 e assim por diante. Por que eu tive essa ideia? Porque assim as pessoas elas podem entender melhor o livro, né, junto com os meus capítulos e com os capítulos meios da minha mãe, e também as pessoas podem ter as opções de pular os capítulos da minha mãe e ler só os meus, ou pular os meus e ler só os da minha mãe, ou também ler o livro inteiro, vai muito da opinião da pessoa. E o Fábio Porchat também escreveu a orelha desse livro, com a própria letra dele. E outro livro que eu gostaria de mencionar é um livro que eu escrevi recentemente, que é um livro infantil, uma história fictícia, chamado Ivana e a Cura para o Preconceito. Que é desses livros cuti-cuti, bonitinho, mas que são daqueles que dão uma mensagem muito linda e que não é só para criança ler. É muito legal também os jovens e os adultos lerem. E também é muito bom os professores indicarem para lerem para escolas. E também é muito legal pessoas que estão estudando pedagogia comprarem esse livro. É um livro que eu recomendo. Ele é muito bom, ele é muito fofo. Tem uma história muito legal que eu fiz. E também eu me baseei, eu coloquei a minha coelha de estimação, aquela coelha que eu estou segurando no colo, é a minha coelha de estimação que eu tenho na minha vida real. Eu coloquei ela como a personagem principal do meu livro. Eu acabei me baseando nela. E é um livro que eu recomendo bastante, tudo bem? Bom, não teria me formado na escola e não teria desenvolvido tanto. Eu acredito que seria capaz de me adaptar ao mercado de trabalho, assim como me adaptei à escola. Essa daqui é uma frase que eu fiz, que é: você não pode sorrir meu sorriso, nem sentir a minha dor e nem precisa me admirar. Você só precisa respeitar a minha história porque eu respeito a sua. E nós temos que lembrar que nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano. E é isso. Muito obrigado.